Então, pessoal, tô gravando mais um vídeo para vocês da Régua CM Design. Estou aqui com a Sara, tanto que o formato da sobrancelha dela é linda. A sobrancelha dela já está anestesiada, tá? E com a régua maior eu vou posicionar a régua no meio da face. Olha, bem no meiozinho mesmo. E vou pressionar a régua. Cuidado, gente, para vocês não deixarem a régua dançar aqui no rosto, tá? Então, vamos lá. Posicionei. Com a minha canetinha Pilote, eu vou marcar a espessura inicial da sobrancelha dela, tanto em cima quanto embaixo. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, ok? Se a sobrancelha da Sara fosse mais fina, eu colocaria nesse ponto. Porém, a sobrancelha da Sara é um pouquinho mais larga, então eu coloquei no pontinho de baixo. Feito isso, eu vou demarcar o ponto alto. Então, eu tenho um ponto alto de 3 centímetros e de 3,5. Eu vou determinar o ponto alto de acordo com o comprimento da sobrancelha. Então, vamos ver lá que comprimento que eu tenho. Eu tenho um comprimento de 5,5. Se eu tenho um comprimento de 5,5, eu marquei lá na parte de baixo, que é onde que vai dar o pelo da Sara, porque nós sabemos que a micropigmentação nós temos que trabalhar no máximo de pelo que a cliente tem, ok? E venho aqui e marco 3,5. Tudo que eu faço de um lado, eu transfiro para o outro. Então, vou lá, do outro lado, vou marcar 3,5 e 5,5. Então, os principais pontos já estão demarcados. Vocês podem conferir, ó, tá? Arco do cupido, final do olho, final da sobrancelha. Eu tenho as minhas marcações, que vai de 0 a 6. Então, eu posso vir aqui e conferir se tá certinho todas as minhas medidas, tanto do tamanho da sobrancelha, quanto do ponto mais alto, ok? Feito isso, todas as demarcações feitas, é hora da minha cliente deitar para me fazer a transferência do design correto para ela. Então, pessoal, a cliente já deitada, é hora de eu analisar a sobrancelha dela, a sobrancelha da Sara. É uma sobrancelha mais retinha e tem um leve arqueado aqui no final. Então, de acordo com os meus moldes, eu vou escolher o melhor molde que se encaixa na sobrancelha dela. Então, eu tenho a sobrancelha arqueada, que ela é arqueada em cima e arqueada embaixo. Eu tenho ela reta, que ela é mais retinha em cima e retinha embaixo. E eu tenho a reta barra arqueada, que ela é mais reta em cima e cavadinha aqui embaixo, ó. E eu tenho 4 espessuras das minhas réguas. Eu tenho o tamanho P, que é para aquela sobrancelha muito fininha, tá ok? Dificilmente hoje encontramos uma sobrancelha tão fina assim. Temos o M, temos a G e temos a GG, que no caso a gente já entraria numa sobrancelha masculina. Então, o que que sobraria para mim? Só a sobrancelha M ou a G, que eu vou usar para passar toda a demarcação na sobrancelha da Sara. Só que a M, ela vai ficar fina para a sobrancelha dela. Então, eu vou escolher a minha espessura de tamanho G. Porque eu tenho que lembrar que eu tenho a ponta da minha caneta que vai diminuir um pouquinho o tamanho desse molde, tá? Então, com o molde, eu escolhi o reto. Eu vou posicionar o molde, ó, no ponto mais alto da minha sobrancelha, porque o meu molde, o tamanho dele é um tamanho de 6 centímetros. Dando para mim usar numa sobrancelha de 4,5, 5. Se caso a minha sobrancelha for menor que 6, eu vou posicionar a minha régua no ponto mais alto
E se for necessário, eu deixo sobrar na cauda e no início. Então, feito isso, eu vou fazer a demarcação do meu design. Lembrando que eu tenho aqui, ó, a perda da minha caneta. Então, flexionei e levemente eu vou passando a caneta na pele. Olha aqui, ó, chegou na cauda, eu vou fazer a curvinha, porque deu uma sobrancelha de tamanho menor e a minha régua, ela é maior. Olha só, pessoal, a gente não pode apertar muito essa caneta na pele, porque senão a tinta não sai, ó. Ou seja, eu peguei um molde G, porém a minha sobrancelha, após a transferência, vai me dar um tamanho médio. Aqui vocês podem vir reforçar, ok? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Aqui a mesma coisa. Encaixo o meu molde dentro da sobrancelha e faço a transferência do design. Bem de leve, tá? Eu tô usando a caneta 90 graus. E cuidado para vocês não pressionarem o molde muito na pele, para não estufar a pelinha para fora, tá ok? Então, olha só, tá? Se houver necessidade de fazer alguma correção, com cotonete umedecido, vocês podem fazer as devidas correções, se caso for necessário, tá ok? Então, design pronto para micropigmentação.